Bom, boa noite para vocês. Tô aqui gravando aula essa hora da noite, num sábado, né? 9 horas aí no Brasil, 8 horas, né? 9 e 6, 8 e 6 aqui no Canadá. Então, tô gravando aula e como eu costumo fazer, como já é de costume, muitas vezes, em algumas vezes, né? Que eu vou gravar a aula, eu gosto de abrir uma live e deixar disponível um trecho da aula aqui aberto no Instagram e nas demais redes, né? YouTube, Facebook. Então, mais uma vez, estou fazendo isso. Como vou gravar uma aula agora, uma aula tão importante que é sobre falar justamente sobre a importância do ensino das habilidades de comunicação. Eu vou deixar um trecho aqui enquanto eu gravo a aula para o Trilha Portal, para a trilha Comunicação e Linguagem. Eu vou deixar a live aqui rolando enquanto eu faço a gravação dessa aula, né? Um pedaço da minha aula aqui como live no Instagram. Então, é uma forma de trazer esse conteúdo, é uma forma de trazer acessibilidade pro conteúdo, uma forma da gente fazer com que as pessoas, né, tenham conscientização do tanto que esse tema é importante, a gente ensinar a comunicação, a gente ensinar a linguagem. Esse não é o trabalho só da fono, então não é a fonos, né, apenas a fono, apenas a fonoaudióloga que ensina comunicação e linguagem. A gente precisa estar estimulando essa habilidade em todos os momentos. E é justamente esse o tema aí da aula. E o quanto esses atrasos na comunicação e linguagem, eles geram consequências para o aprendizado, para outras habilidades. Então, vou fazer isso, vou começar a gravar aqui minha aula e vou deixar aí um pedaço da minha aula aqui rolando de live. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do nosso Trilha Portal de Aprendizagem. Hoje nós estamos na aula de número 41 e nós estamos hoje na trilha Comunicação e Linguagem. Bom, então vamos lá aí começar a nossa aula sem delongas, sem nenhuma enrolação, porque esse tema ele é fundamental, ele é muito importante, né? Quando a gente trabalha com indivíduos, em especial indivíduos autistas, um dos grandes atrasos é justamente a comunicação, a linguagem. É muitas vezes ter indivíduos que não falam, que não têm um meio de comunicação apropriado. Essa característica, né, é muitas vezes um dos primeiros pontos que fazem os pais desconfiar que essa criança possa ser autista. Justamente, meu filho ele já tem 2 anos, 3 anos e ele ainda não fala ou fala muito poucas palavras. Então hoje a gente vai falar sobre a importância do ensino dessas habilidades de comunicação e também a gente desvendar um pouquinho, né, tirar essa ideia de que, olha, eu tô aqui dentro da escola. O meu objetivo não é estimular a comunicação, não é estimular a linguagem, porque isso é o trabalho lá da fonoaudióloga, para fazer lá no ambiente de terapia. E não é assim, né? A realidade não é assim. Por quê? Para que você possa ensinar habilidades de alfabetização, para que você possa alfabetizar um indivíduo, para que você possa ensinar o conteúdo de física, de matemática, de química lá no ensino médio, você vai precisar ter uma comunicação e uma linguagem bem desenvolvida, porque senão você vai ter problemas de aprendizagem. Então, se você me fala que a escola não é lugar para ensinar essas coisas, para estimular essas habilidades, de repente você fala para mim que mas eu não fui treinado para isso, eu não recebi o treinamento adequado, tá? Ok, tudo bem, você não recebeu até aqui, então agora você descobriu, né? Acredite ou não, talvez você descobriu isso agora na sua carreira
E você, então, agora precisa entender que é importante que você entenda de linguagem e comunicação e que você aprenda a ensinar essas habilidades no momento que aquele indivíduo está no ambiente educacional. Mas se você está no ambiente de clínicas, de centros de terapia, olha, mas eu não sou a fonoaudióloga, eu sou a psicóloga, eu sou a psicopedagoga, eu sou a terapeuta ocupacional. Pois é, você precisa ensinar as habilidades de comunicação e linguagem, porque não é um botãozinho que a gente liga e desliga e fala, agora eu vou ensinar, agora eu vou parar de ensinar porque isso está fora da minha área de competência, da minha área de atuação. Então, não é assim, né? Então, é importante a gente ter essa clareza, porque muitas vezes, o que nós vemos? Nós vemos que procura o psicopedagogo para quê? Porque tá com problema de aprendizagem e vai lá no profissional da psicopedagogia. Porque esse indivíduo está com problemas na alfabetização, na compreensão de textos, na matemática. Vai lá, contrata, vai atrás do psicólogo porque esse indivíduo está com problemas, de repente, de interações sociais ou questões emocionais. Ok, mas se eu não tiver uma comunicação desenvolvida, se eu não tiver as habilidades de linguagem, de se comunicar de forma efetiva instauradas, você vai ter muita dificuldade nesse processo de alfabetização, no processo de interação social, no processo de lidar com as questões emocionais. Então, isso vai trazer uma série de consequências. Então, não tem como você ensinar habilidades, outras habilidades, sem que você ensine habilidades de comunicação. E eu não estou dizendo aqui que o fonoaudiólogo não é necessário, não é sobre isso. A gente não está excluindo a competência dos profissionais. E você ensinar habilidades de comunicação e linguagem não é exercício legal da profissão. É muito importante a gente já deixar isso claro aqui aos navegantes que às vezes têm essa ideia errada, equivocada, tá? Exercício legal da profissão é você dizer que você é fonoaudiólogo ou psicólogo ou qualquer outra profissão sem que você seja. Isso é um exercício legal da profissão. Agora, quando você não se apresenta como fonoaudiólogo ou psicólogo sem que você seja ou qualquer outra profissão, aí já é outra história. Muitas vezes as áreas de competência, elas existe uma co-ocorrência, né, de os diferentes profissionais de diferentes áreas, eles trabalhando as mesmas habilidades. Isso é normal quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, quando a gente fala de trabalhar com os indivíduos, né? Um médico, isso acontece com um médico, porque não dá para você falar assim, eu sou cardiologista, eu só vou olhar para o coração, sendo que esse coração está dentro de um corpo que tudo está interligado, tudo está conectado. Então não tem como a gente fazer essa separação desse indivíduo, fragmentando ele em pequenos pedaços. Não é assim que funciona. Então, muitas vezes, essas conversas, essas falas, elas vêm muito motivadas por medo de perder o mercado do que de fato um embasamento naquilo que está sendo dito. Então, assim, não tenha medo de perder mercado, não queira vangloriar a sua profissão em detrimento das outras. Pense em fazer um trabalho de qualidade, ajudar o indivíduo que está com você, seja aluno, paciente, cliente, seja lá qual nomenclatura você use, a depender do contexto que você está inserido. Foque nisso, em ajudá-lo a desenvolver habilidades e o resto ele vai se ajeitar e tudo vai aí. Não vai faltar trabalho para você, não vai faltar oportunidades. Busque fazer a sua parte, se capacitar,
realmente ser um profissional de qualidade, e isso de fato requer trabalho duro, requer muito estudo e uma combinação de estudo com prática, e você equilibrar tudo isso, claro que dentro de uma vida pessoal, que você é um indivíduo, você é uma pessoa. Isso tudo realmente não é fácil, é um grande desafio, mas não tem jeito, né? Não tem outro caminho, ok? Então, feitas essas aí, essa introdução inicial, né? Vamos aí aqui para o nosso mapa falar um pouquinho sobre o que é comunicação. Então, o que é a comunicação? Então, vou colocar aqui de uma maneira simples para vocês, né? Que a comunicação ela é definida por uma troca, né? Como a troca de uma mensagem entre duas ou mais pessoas. E ela requer que a gente tenha pelo menos um emissor, alguém que está emitindo essa mensagem, que está transmitindo, né? Que está emitindo essa mensagem, e um receptor que está interpretando essa mensagem. Então, esse processo de comunicação ele é fundamental para a interação humana. E é importante lembrar que a comunicação ela pode ocorrer de diversas formas. Nesse momento agora, eu estou me comunicando com você nessa aula através da minha fala, através do mapa mental que eu estou te mostrando, muitas vezes também através dos meus gestos, muitas vezes através das minhas expressões faciais. Então, o meu corpo todo, né, ele está comunicando algo, as minhas opiniões, os meus pensamentos. Então, é importante a gente entender tudo isso. Bom, quem precisa muitas vezes de intervenção na comunicação, né? Quem são as pessoas que vão precisar aí de alguma forma de intervenção, apoio, auxílio, terapia, seja lá qual é o nome que nós vamos chamar? A intervenção na comunicação, ela é essencial para diversas pessoas, especialmente aquelas que estão enfrentando algum desafio para expressar suas necessidades e interagir com os outros. Então, os seguintes grupos aí, eles requerem tais intervenções. Bom, muitas vezes indivíduos que têm deficiências significativas, então, indivíduos com atrasos no desenvolvimento, por exemplo, crianças com atraso no desenvolvimento, incluindo aquelas autistas, podem ter dificuldades para se comunicar de uma forma eficaz. É importante a gente lembrar que não é porque um indivíduo fala que ele não é autista, né? Então, o indivíduo, ele pode falar perfeitamente, mas ele pode ter dificuldade em outras áreas da comunicação e linguagem, porque comunicação e linguagem vai muito além apenas, entre aspas, da fala. Então, nós podemos também ter indivíduos que têm deficiências físicas. Então, aqueles com deficiências físicas significativas também muitas vezes enfrentam um desafio para desenvolver habilidade de comunicação oral devido aos movimentos físicos complexos exigidos para que a gente possa falar, por exemplo. E sim, a nossa forma de comunicação, né, mais comum, mais fácil é a fala. Nós podemos ter aí a surdo-cegueira, então indivíduos com surdo-cegueira e que não têm acesso a estímulos visuais ou auditivos, eles vão ter atrasos significativos na comunicação. Indivíduos que possuem deficiências intelectuais, então aqueles que têm atrasos intelectuais significativos podem ter dificuldade em fazer a associação de símbolos com os significados, o que vai impactar na sua habilidade de comunicação. Nós temos indivíduos com desafios cognitivos, então atrasos cognitivos, crianças que apresentam atrasos cognitivos, juntamente com desafios de comunicação, muitas vezes elas são o quê? Percebidas como incapazes de se beneficiar das intervenções, embora isso seja um equívoco, porque às vezes as pessoas pensam, porque aquele indivíduo não fala, ele não está compreendendo, ele não está entendendo. Então, as pessoas às vezes fazem presunções de capacidade, que é algo que a gente jamais deve fazer.
indivíduos que têm ausência de fala. Então, mesmo que a criança ela não fale, ela tem necessidades de comunicação que podem ser atendidas por meio de intervenção. Então, às vezes, olha, uma fono faz uma avaliação e fala, olha, essa fala aqui não é só que esse indivíduo ele é autista, mas às vezes ele tem também uma apraxia de fala, às vezes ele tem uma outra questão, um outro diagnóstico que atrapalha de fato essa fala. Ok, mas mesmo assim nós precisamos sim de intervenções para desenvolver a comunicação desse indivíduo. Nós temos indivíduos que não possuem sistemas de comunicação expressiva, então às vezes a gente tem sistemas de comunicação inadequados, então a ausência de um sistema de comunicação definido pode levar à suposição de que uma pessoa não pode se beneficiar da intervenção, o que também não é verdade. Então, são indivíduos que vão precisar passar por intervenções de linguagem e comunicação. O suporte deve sempre focar em atender as necessidades de comunicação, ao invés de determinar elegibilidade. Então, aqui não é sempre quando a gente estuda, né, e lê, e toda essa aula ela foi baseada em uma série de artigos, né? E aqui eu fui costurando aqui, costurando ali, colocando eu não fui montando aqui para vocês um a um, porque seriam ali dezenas. Mas você pode buscar na literatura, nas plataformas de busca de artigos científicos. Claro, se você quer uma busca mais rebuscada, com uma variedade maior de artigos, você vai buscar sempre em inglês. É óbvio, porque você terá publicações do mundo todo, porque os jornais científicos estão em inglês. Então, você não tem que focar se esse indivíduo, ele é elegível, ele é autista, ele não é autista, ele é isso, ele é aquilo. Não, existe essa necessidade, a gente precisa focar em trabalhar as necessidades. Bom, também crianças pequenas que precisam de intervenção precoce, né? Como a gente fala constantemente, a importância da intervenção precoce, né? Programas de intervenção precoces são cruciais porque vão ajudar desde cedo com que essas crianças desenvolvam essas habilidades, expressem as suas necessidades, comecem a entender os outros, e isso aí pode evitar a necessidade de serviços extensivos mais tarde na vida e de outras consequências que essa ausência das habilidades de comunicação e linguagem trazem. Nós podemos ter adultos que têm necessidades complexas de comunicação, então vão precisar de uma intervenção em comunicação. Então, adultos com deficiências significativas precisam aprender habilidades de comunicação desde jovens para poderem fazer as suas escolhas informadas, para ter o controle sobre a própria vida. Isso gera uma série de consequências, tanto quando isso está presente ou quando isso está ausente. Nós teremos uma série de outras consequências para esse indivíduo que vão muito além da comunicação e linguagem. Bom, alunos que podem estar em programas educacionais especializados, né? Então, alunos nesses programas muitas vezes enfrentam barreiras para acessar serviços de comunicação de qualidade. Então, no Brasil, a gente pode ter os alunos aí que fazem parte do atendimento educacional especializado, os AEEs. Então, geralmente são alunos que têm problemas de comunicação, que a ponta do iceberg é a dificuldade de aprendizagem lá na matemática, lá na ciência, mas que a razão pela qual esse aluno tem esse problema é algo, a causa muitas vezes vem das necessidades dos atrasos aí de comunicação e linguagem. Então, em resumo, as intervenções de comunicação, elas são necessárias para indivíduos que têm diversas deficiências. Claro que o nosso foco aqui dentro do Trilha sempre é os transtornos do neurodesenvolvimento, mas nós temos indivíduos com desafios cognitivos ou para aqueles que não têm um sistema de comunicação eficaz, não importa o diagnóstico ou o nome que nós estamos dando para isso. Então, o suporte
precoce e contínuo pode melhorar, sim, significativamente a capacidade desse indivíduo de se comunicar, melhorando as suas interações e, assim, melhorando a sua qualidade de vida. Mesmo que a forma como você esperava, padrão de comunicação que seria a fala, mesmo que por algum motivo ela seja muito pouco provável, o que muitas vezes não tem também uma questão de idade, olha, se não falou até X anos, não vai falar mais. Não existe isso, então um profissional ele não pode ter essa fala, fazer essa afirmação, essa predição de, olha, não vai falar, porque se não falou até os 6 anos ou aos 8 anos, ele não vai falar mais. Então, não. Claro que essa intervenção ela começa o quanto antes e é preciso aí sempre uma equipe de vários profissionais para que eles possam fazer as análises necessárias para ver onde que de fato estão esses problemas de comunicação. Ok. Então a gente falou de quem precisa de intervenção na comunicação. Mas vamos falar agora das características ambientais da comunicação, né? Nós temos uma série de fatores que vão impactar e como analista do comportamento aí que sou, a gente está sempre muito prestando atenção no ambiente, em todas as variáveis ambientais que vão influenciar nessa comunicação, inclusive essa é a forma, né, que a ciência do comportamento analisa a comunicação, analisa a linguagem. Mas antes vamos para a nossa primeira palavra-chave da aula. A primeira palavra-chave da aula é limitadas. Primeira palavra-chave da aula, limitadas. Ok, então quais são os fatores que influenciam aí a comunicação? Vamos para eles. Primeiro, presença de parceiros de interação. Então, para que uma comunicação aconteça, a gente precisa de pelo menos 2 pessoas. E aqui é quando a gente precisa pensar, quando a gente fala no autismo. São indivíduos que não gostam de interagir. Será que ele não gosta de interagir? Ou será que ele não interagir é só a consequência de uma série de outras situações, como, por exemplo, não conseguir se comunicar, como, por exemplo, seus atrasos na linguagem, que geram como consequência, muitas vezes, essa ausência de interação social ou uma interação social mais limitada. Então, a gente precisa ter esses parceiros de interação. Está sendo dada essa oportunidade de ter acesso a esses parceiros de comunicação? Outro fator que influencia a comunicação é a variedade de formas de comunicação. Então, a comunicação eficaz, frequentemente, ela utiliza métodos diversos. E aí nós temos a linguagem verbal, né, vocal, que eu sempre gosto de esclarecer que dentro da ciência do comportamento, acho que isso não é só dentro da ciência do comportamento, mas, enfim, a gente toma maior conhecimento disso quando a gente estuda sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e trabalha com indivíduos que têm grandes atrasos na comunicação e linguagem, mas é importante você entender que nós temos a linguagem verbal e que ela pode ser vocal, onde está sendo feito o uso da voz, ou não, porque escrever é verbal. Então, só um adendo a isso. Mas nós temos as expressões faciais, nós temos os nossos gestos. E justamente essa abordagem, né, multimodal, utilizando diversas formas de comunicação, que permite que nós tenhamos uma troca de informações mais rica, que o nosso receptor possa entender melhor a nossa mensagem. Outro fator que influencia a comunicação é o engajamento com o conteúdo. Então, participar de atividades interessantes, participar de situações onde aquele indivíduo tem um interesse sobre aquele tema, aumenta a probabilidade de encontrar os tópicos para discutir, o que é vital para manter as conversas. Um dos grandes pontos quando a gente fala de ensinar habilidades sociais para indivíduos, especialmente autistas, é como manter essa comunicação, como fazer
essa bola rolando aí sempre, né? Esse vai e vem da comunicação. O que muitas vezes, o que é difícil que a gente tem que ensinar muitas vezes para os indivíduos? Olha, não é só você que tem que falar, você também tem que deixar o outro falar, você tem que perguntar, se mostrar interessado pelo que o outro está falando. Então, precisa haver esse engajamento para que a gente tenha uma comunicação efetiva. Bom, também são fatores que influenciam a comunicação, mecanismos de feedback positivo. Então, receber um reconhecimento e uma compreensão que os outros estão compreendendo aquilo que você está falando, incentiva esses indivíduos a se comunicarem com mais liberdade. Então, quando a gente acena com a cabeça, quando a gente fala quando a gente fala né, o nosso olhar, então tudo isso é um feedback positivo que nós estamos dando para aquele que está falando, que você está entendendo, que você está interessado, e muitas vezes essas são também coisas que a gente acaba ensinando para os indivíduos que, né, em especial os indivíduos autistas, mas às vezes também indivíduos com TDAH, que muitas vezes são pontos que faltam ali e que atrapalham a interação. Outro fator que influencia a comunicação é a adaptação dos métodos de comunicação. Então, algumas pessoas, elas podem necessitar de estratégias de comunicação que sejam personalizadas com base nas necessidades e nas habilidades, nas capacidades específicas delas. Especialmente nos contextos onde as formas tradicionais podem não ser as mais eficazes. Então, assim, a gente precisa ter como objetivo maior ensinar alguma forma de comunicação para esse indivíduo. Não interessa se essa forma não é a mais convencional, se essa não é a forma como os pais sonharam, como a grande maioria das pessoas se comunicam. Ok, e aí talvez você pense assim, Michele, mas então, se eu ensinar esse indivíduo outras formas que não são tão convencionais, como que esse indivíduo ele vai se comunicar com as outras pessoas, haja vista que ele está aprendendo formas que não são tão convencionais? É verdade, muitas vezes as possibilidades de interação social desse indivíduo, elas vão ficar mais limitadas. Da quantidade de pessoas, mas a gente precisa pesar os pontos e os contrapontos. É melhor você ter isso do que você ter um indivíduo que não consegue se comunicar e com isso ele tem uma série de consequências negativas, como por exemplo, comportamentos agressivos para consigo e para com os outros. Então é muito melhor que você tenha isso e de repente você passe a ensinar as pessoas que estão ao redor desse indivíduo a se comunicarem da forma que funcionou para esse indivíduo, do que qualquer outra alternativa que seria esse indivíduo não se comunicar de maneira alguma. Então esses todos são pontos que a gente precisa trazer para os pais, colocar para eles a realidade, que eu sei que é dura, que eu sei que é difícil, não é o que eles sonharam, né? Mas eu sonhei em ouvir meu filho falar eu te amo, eu sonhei em ouvir meu filho falar mamãe. E muitas vezes, sim, isso vai ser possível, a gente não pode precisar quanto tempo vai demorar para isso acontecer, a gente não pode precisar que isso vai acontecer ou que isso não vai acontecer, mas o que a gente sabe é que a gente precisa trabalhar para ensinar formas de comunicação, se vai ser pela fala, se vai ser usando figuras, se vai ser usando um aplicativo, se vai ser usando algum dispositivo eletrônico. A gente tem que analisar e aí fazer uma avaliação, que aí já é uma outra etapa. Isso é algo que a gente discute muito lá no Entendendo Protocolo VibMap, também chamado de Manual da Comunicação no Autismo, que tá aqui dentro do Trilha Portal, que é uma formação que tá dentro aqui do Trilha Portal, mas é importante a gente pesar esses pontos, certo? Bom, as condições ambientais, né? Quando eu tenho ambientes que promovem a interação, então esse indivíduo está inserido na sociedade, ele está numa sala de aula, ele está num ambiente de trabalho inclusivo, que favorece essa comunicação, que ele está
que realmente as pessoas vão atrás desse indivíduo, que elas esperam, de repente, o tempo de processamento desse indivíduo. Então, você está fornecendo ali ambientes apropriados para que ele possa se desenvolver, para que ele possa florescer ali as suas habilidades de comunicação. Outro ponto é que a gente também precisa dar motivos para esse indivíduo se comunicar, né? Precisa haver uma motivação para se comunicar. Então, seja porque ele tem essa necessidade de compartilhar os seus pensamentos, ou seja porque ele quer buscar uma ajuda. Tudo isso são fortes motivadores para a comunicação. Então, a gente precisa criar oportunidades que vão estimular essa necessidade. E a gente tanto fala disso lá no Manual da Comunicação no Autismo, que é como ensinar a pedir, como ensinar a nomear, como ensinar a habilidade de ouvinte. Então a gente fala muito isso, como ensinar a pedir, que é a primeira coisa que nós devemos ensinar. Então nós precisamos ter um motivo para comunicar, para nos comunicar. Outro ponto são os contextos culturais e sociais. Então as origens, né, e experiências dos parceiros de comunicação podem influenciar os tópicos que são discutidos e qual as formas de expressão que estão sendo utilizadas. Então, a comunicação não é apenas um ato mecânico, mas ela floresce, ela emerge quando eu tenho condições ambientais que são favoráveis e que estão promovendo essa interação, que estão promovendo o entendimento desse indivíduo, e a gente realmente está adequando as preferências, as capacidades desse indivíduo ao que ele tem, né? A maneira como a gente está ensinando ele a se comunicar. Então, é muito comum nós vermos indivíduos autistas que falam, mas que eles expressam abertamente que, olha, eu falo, mas essa não é a forma que eu mais gosto de me comunicar, essa não é a minha forma mais favorável de ter uma comunicação produtiva ou que me deixa confortável. E nós precisamos respeitar isso e não querer que o indivíduo se comunique da forma como a sociedade se convencionou. E aí, às vezes, você pode pensar mais uma vez, isso é muito utópico porque o mundo não funciona assim. Concordo, mas às vezes você consegue flexibilizar, você ter um meio termo, você começa por essa via, mas você também desenvolve as outras vias, e assim você vai ponderando, e também não dá, por causa desse argumento, você falar, não, então eu não vou ensinar outras formas de comunicação porque só serve essa. Não, esse não é o mundo que nós estamos querendo plantar, onde não tem nenhuma flexibilidade, adaptação, inclusão e equidade de acesso para as pessoas. Então precisamos pensar aí sobre isso. Bom, vamos falar de formas de comunicação. Como que, né, nós temos formas diferentes de nos comunicar, né? A comunicação, ela abrange diversas formas que os indivíduos eles utilizam para transmitir as mensagens. Então, compreender essas formas é crucial para que a gente tenha uma interação eficaz, especialmente para aqueles com deficiências que podem precisar de métodos alternativos para se comunicar. Então, nós temos as formas convencionais de comunicação e as formas alternativas e aumentativas de comunicação, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui na aula. Bom, eu vou encerrar essa live aqui e vou continuar gravando a aula. A aula completa vai estar lá no Trilha Portal de Aprendizagem, dentro da trilha Comunicação e Linguagem. E um grande beijo, continuem acompanhando os conteúdos por aqui, porque todo dia tem conteúdo, seja no vídeo, seja nos stories. E estamos aí aprendendo e estudando numa fase muito intensa da minha carreira aqui, sendo uma estudante internacional aqui no Canadá e fazendo, né, e continuando no IAC, continuando como professora aqui e organizando 1000 coisas aí, como a gente sempre faz, e levando conhecimento aí mais atualizado para que você possa se pautar nesse conhecimento para atuar aí na sua prática profissional. Beijo grande, a gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau.